Amiguinhos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos todos aqui juntos para ajudar a Pror na aula de História. Hoje ela vai falar sobre lidando com as diferenças. E nós somos todos diferentes, mas somos todos amigos. Cada um de nós gostamos de comidas diferentes, mas somos amigos. Cada um de nós gostamos de nos vestir de formas diferentes, mas mesmo assim somos amigos. O importante é saber lidar com as diferenças. Vamos conferir a aula de hoje? Um beijo, amiguinhos, e até a semana que vem. Bom dia de novo, caçadores! Estamos aqui para nossa aula de História. Hoje é dia 17 de abril e vamos seguindo, né? Como vocês viram aí com a nossa turminha, vamos falar de um tema que muito já em outras steps, em outras disciplinas, nós já estamos trabalhando, né? Que é lidar com as diferenças. Nesta aula, você vai refletir sobre a importância de respeitar todas as pessoas, entenderam? Independente de como elas são, como elas se vestem, do que elas gostam de fazer, de pensar e de sentir, tá certo? Então, vamos acompanhar a aula de hoje e formar a nossa opinião a respeito desse assunto. Tá certo? Lidando com as diferenças. Você já sabe que as pessoas são diferentes não só no nome e na aparência, mas também no jeito de ser, de pensar e de sentir. Podemos verificar isso dentro da nossa sala de aula, quando muitos querem brincar de alguma forma e outros não, né? Então, nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. Muitas vezes, cada um de nós, nos vestimos ao nosso modo. Preferimos usar certo tipo de roupa. Preferimos arrumar o cabelo de um jeito que nós gostamos. Comemos coisas diferentes de modos variados. Falamos diversos idiomas. Idiomas, meus queridos, se refere a línguas. Nós aqui no Brasil falamos a língua portuguesa. Mas aprendemos também na nossa escola a língua inglesa. Então, idiomas são línguas de outros locais, de outros lugares. Até mesmo no Brasil existem outras línguas, línguas dos índios, né? Cada um tem o seu idioma e o seu dialeto. Mas isso é assunto para mais para frente, quando vocês estiverem lá no quinto, sexto ano, tá certo? Agora, vamos voltar para a nossa aula de hoje. Então, vocês perceberam que nós somos diferentes. Falamos diversos idiomas, temos gostos diferentes. Quando vamos escolher uma música, nem sempre a música que a gente gosta, todo mundo gosta, certo? Agora, me digam, com tanta gente diferente no mundo, será que todos sempre concordam com as mesmas opiniões, com as mesmas coisas? Vocês acham? Se somos diferentes, vamos concordar com as ideias iguais? Claro que não, né? Cada um tem seu ponto de vista. Aí é aquilo que a Pro sempre fala, devemos respeitar o ponto de vista de cada um, mesmo que seja contrário ao nosso. Certo? Então, meus queridos, vamos lá. Com tanta gente diferente no mundo, será que todos sempre concordam com as mesmas coisas? Ou será que sabem respeitar as diferentes opiniões e os diferentes modos de ser? Vamos observar a tirinha que o livro está propondo na aula de hoje. Caçadores, a Pro demorou um pouquinho para colocar na página das tirinhas. Eu quero que vocês façam a observação visual dessas tirinhas. Percebam que lá no primeiro quadrinho tem uma perninha aparecendo. O ilustrador quer dizer que alguém está entrando nesta sala de aula, né? Os alunos estão conversando e alguém entra. Já no segundo quadradinho, nós podemos verificar quem foi que entrou nesta sala de aula, né? Todos olham para a menina que está chegando com a blusa azul e ela se senta numa cadeira logo atrás de uma menina com blusa vermelha. Todos olham para ela e zombam, dizendo que a cor azul é de menino. E ela fica muito chateada com o que eles estão falando. Prestem atenção, depois a gente conversa sobre o assunto. Olha lá, todos zombando dela e ela se sentindo triste por conta disso.
Agora, meus amores, verifiquem esse novo quadro das tirinhas. Percebam que tem alguém no primeiro quadro, da mesma forma que a primeira tirinha, uma perninha aparecendo, dizendo que alguém vai entrar na sala de aula. No segundo quadro, no mesmo quadrinho, vocês observam que a menina de blusa azul está entrando na sala, onde todos olham para ela. Ela se senta na cadeira e uma das meninas que estavam de pé vem até ela e pergunta: Oi, qual é o seu nome? Quer brincar com a gente? Olha só, o autor, o ilustrador do livro, usou quase que as mesmas figuras, a mesma ilustração, só o último quadradinho que ele mudou, para vocês perceberem situações diferentes. É muito que isso acontece na nossa sala de aula, acontece na rua, acontece às vezes na casa da gente. Se nós mudarmos a nossa maneira de tratarmos os outros, talvez o mundo seja melhor. Então, no primeiro quadro de tirinhas, vocês vão observar melhor depois. Eu quero que vocês prestem atenção, porque é importante a gente fazer a leitura das imagens. Vocês vão ver que o primeiro quadradinho ela entra, o segundo quadradinho, de cima que eu tô falando, ela entrou na sala, todos acharam estranhos porque ela estava com uma blusa azul e zombaram dela. Nesse que a Pro tá mostrando agora, ela entra na sala, todos olham para ela, ela deve ser uma aluna nova, como já aconteceu com a gente, e a postura da menina, que já é aluna da sala, foi qual? De fazer amizade, de saber, de conhecer. Olha o rostinho da menina de blusa azul como está. Tá vendo? Podemos mudar as situações, né? Não podemos julgar pela aparência. Aqui no nosso livro, meus amores, está dizendo o seguinte: como mostra a tirinha da página 138, muitas pessoas não respeitam as diferenças e caçoam daqueles que elas os consideram diferentes. Então, eu quero que vocês façam uma reflexão, agora que vocês estão em casa, e pensem nessas perguntas que eu vou ler para vocês, que está na página 139 do livro. Será que existem cores só para meninos e cores só para meninas? Será que os meninos só podem usar azul, verde e as meninas só podem usar o rosa, o vermelho? O que vocês pensam disso? Na letra B, como devemos agir quando uma pessoa não concorda conosco? Será que temos que brigar com ela? Será que temos que dizer que ela está errada? Lembram da lição de criação e de relações sociais que nós estamos estudando, as formas de mudar o mundo e a gentileza, o respeito? Como que vamos fazer quando uma pessoa não concorda com a gente? Quando ela tem uma opinião contrária, devemos brigar? Ou devemos mostrar com palavras e atitudes que ela está errada? Pensem aí. E na letra C está perguntando: e quando nós não concordamos com alguém, como devemos agir? É mais ou menos o que eu falei na letra B. Ali na letra D está escrito, tem uma chavinha de ouro, né? Você já viveu situações em que alguém inventou um apelido que ofendia ou magoava outra pessoa? Muitas vezes as pessoas dão apelidos para nós e a gente não gosta. E a gente se sente triste, né? Muitas vezes a gente não fala, né? Lembra o que eu falo na sala de aula? Quando alguém faz alguma coisa que deixou vocês chateado, vocês têm que vir no meu ouvido e falar o que aconteceu. Lembram dessas situações? Né? Aí a Pro vai, fala com essa pessoa que fez essa coisa errada e tenta conversar com todo mundo para todo mundo ser amigo. Não é assim que nós fazemos lá? Já sabendo da resposta de vocês, eu quero que vocês, mesmo assim, façam o número 2. Pensando na conversa que tiveram, qual das duas tirinhas tem o final mais adequado, mais bonito? Vocês vão marcar, fazer um xizinho nessa tirinha. É a primeira ou é a segunda? Como eu sei que vocês são caçadores da alegria de ouro, eu já sei a resposta.
Caçadores, para finalizar a aula, eu quero que vocês respondam essa número 2 no caderno e que vocês reflitam com as perguntas A, B, C e D que eu acabei de ler para vocês, tá bom? Pensem que, embora sejamos todos diferentes, somos amigos. Isso é o mais importante. Falem para mim como vocês agiriam com uma situação parecida como essas que nós vimos nas tirinhas. E se todas as pessoas tomarem atitudes como a primeira tirinha, não é verdade? O mundo não seria bom de se viver, né? O bom é a gente se viver como as crianças da segunda tirinha, respeitando e sabendo lidar com as diferenças. Dentro da nossa sala de aula, nós temos todos os tipos de pessoas descendentes de outros lugares, que nós já conversamos sobre isso, pessoas que vieram de outros estados, pessoas que vieram de outras cidades. Mas nem por isso devemos tratar elas diferente. Todas merecem respeito e temos que saber lidar com as diferenças. Uma coisa muito legal que eu ouvi na sala de aula da gente uma vez foi que vocês gostavam de ver pessoas diferentes para aprender como essas pessoas viviam, o que elas trazem de conhecimento. Isso é muito bom, porque nós podemos aprender com os outros, como os outros também podem aprender com a gente. E lembrando que as atitudes são muito melhores do que as palavras, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a nossa atividade de hoje. A Pro tá lá no chat para tirar dúvidas, tá bom? Um beijo para vocês. Espero que aproveitem esse feriado prolongado, descansem. E na quarta-feira a gente se fala novamente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.